Inicialmente, os autores falam dos princípios gerais para o tratamento. Então, vocês veem aqui, né, que eles falam da necessidade de uma anamnese cuidadosa, geralmente acompanhada das informações dos informantes familiares ou não. Aí se formula o diagnóstico adequado, trata-se de dar suporte educacional ao paciente, esclarecimento sobre a doença e assim por diante, tudo isso antes de se falar em medicação. Estabelece-se uma aliança terapêutica, fazem-se os diagnósticos diferenciais, estudam-se também as comorbidades e assim por diante, antes de se estabelecer o plano terapêutico. Sumário das recomendações para selecionar os tratamentos. Já em edições anteriores, as guidelines canadenses chamam a atenção para o fato de que, em depressões leves, sem maior risco de suicídio ou outros riscos, a psicoterapia deve ser considerada em primeiro lugar, para que o paciente não corra o risco de sofrer efeitos colaterais medicamentosos, etc. E, evidentemente, se o paciente já passou por experiências prévias e teve uma resposta adequada à medicação e é da sua preferência, a gente já pode tratar, mesmo um caso leve, com medicações. Mas, via de regra, se prefere usar a psicoterapia. Depois nós vamos dizer quais são as psicoterapias que têm resultados publicados, baseados em evidência. Quando a depressão já é moderada ou mais grave, nós já temos que pensar na farmacoterapia, muitas vezes associada à psicoterapia, principalmente se existem fatores psicodinâmicos, de personalidade também envolvidos, é muito importante a associação. E os autores enfatizam a importância de psicoterapias estruturadas, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, principalmente nos Estados Unidos, onde os seguros eles se limitam a pagar um número limitado de sessões de terapia, por exemplo, 12 sessões, 30 sessões. Então, essa forma de abordagem precisa ser otimizada. Então, os terapeutas estão acostumados a seguir protocolos mais rígidos. Aqui, felizmente, nós dispomos de uma liberdade maior para um maior número de sessões e maior flexibilidade, que eu acho muito importante. Muitas vezes os autores enfatizam a necessidade da combinação de farmacoterapia com a psicoterapia. E para pacientes com quadros mais graves, mais severos, principalmente quando houver sintomas psicóticos, haverá necessidade da combinação de antidepressivo com antipsicóticos. E, em casos que a gente vai ver mais à frente, casos mais graves, mais severos, esses pacientes muitas vezes irão precisar realmente de neuroestimulação, não raramente a eletroconvulsoterapia, sempre lembrada nessas guidelines. Sumário de recomendações para abordagens psicológicas. Vocês veem que, em primeira linha, estão aqui terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal, que não deixa de ser uma variante da abordagem cognitiva, e ativação comportamental. Já as outras têm um menor nível de evidência, você vê bolinha 3/4, e terceira linha vem, entre outras, a psicoterapia psicodinâmica de longo prazo, porque, pela sua própria natureza, é algo mais difícil de ser mensurada e avaliado. Aqui vem a lista das medicações usualmente recomendadas como de primeira linha. Vocês veem que essa lista é muito extensa, vai de A a Z, e inclui algumas opções
Fora as clássicas, citalopram, escitalopram, desvenlafaxina, sertralina, duloxetina, todos os que nós estamos habituados a prescrever, mas inclui também a mianzerina e outros que, habitualmente, eu acho que não fazem parte da rotina da nossa prescrição de um modo geral. De segunda linha, vem os tricíclicos e vem também, em terceira linha, a feneuzina, a tranilcipromina, não pela sua falta de eficácia, mas pelos efeitos colaterais que acompanham os tricíclicos e pelos riscos inerentes ao uso dos imaus. Não obstante, em algumas circunstâncias, nós nos vemos na contingência de prescrever tricíclicos, sim. Não é? Por exemplo, depressão grave associada a sintomas obsessivo-compulsivos. A clomipramina ainda é uma arma importante. Para alguns pacientes, a tranilcipromina, que é o único imal irreversível que nós temos no nosso meio, ainda se faz necessária e, embora ela desapareça temporariamente do mercado, eu tenho uma gama de pacientes que não podem prescindir da tranilcipromina. Bem, o uso adjuntivo de um outro antidepressivo é melhor do que a simples troca do antidepressivo. Mas, muitas vezes, o tratamento adjunto com outras abordagens resulta melhor. Aqui eu vou trazer, né, de primeira linha, aripiprazol e brexpiprazol. Não é que eles sejam superiores a outros neurolépticos, como a olanzapina, a risperidona, mas o perfil de efeitos colaterais pode ser mais favorável. No entanto, a gente sabe que o aripiprazol, assim como o brexpiprazol, podem se associar à acatisia. A gente precisa ficar atento. Segunda linha que vem, a associação com bupropiona, a esquetamina nasal vem como segunda linha, isso é controvertido, né? Segunda linha para a esquetamina. A ketamina racêmica, EV, aqui no Brasil nós só temos a esquetamina. A eficácia da esquetamina ou da ketamina racêmica, ou mesmo da arketamina, R-ketamina, não há muitas diferenças, né? A olanzapina, quetiapina, risperidona estão como segunda linha, por causa dos efeitos colaterais. O lítio, curiosamente, nas guidelines canadenses, a adição do lítio e do T3 vem como segundo nível. Nas guidelines britânicas, elas surgem como primeira linha. A associação de um antidepressivo com a mirtazapina, por exemplo, venlafaxina, desvenlafaxina com a mirtazapina, é bem interessante. O modafinil, entre os estimulantes, parece ter mais eficácia do que o metilfenidato. Isso é citado também nas guidelines. Terceira linha de associação, vem aqui os estimulantes, lembrando que o modafinil vem antes do metilfenidato. A lamotrigina, mesmo para depressão unipolar, pode ser usada como adjunta. Ketamina, pramipexol. O pramipexol, o inconveniente maior dela é náusea, né? Mas é um agente dopaminérgico interessante. A ziprasidona, menos utilizada. As drogas psicodélicas, exemplo da psilocibina, estão ainda numa fase experimental. E não é recomendado o uso dos canabinoides, por falta de evidência até agora para a depressão.